Perder um título em Grenal já dói, obviamente. Agora, perder um título dentro de casa, com polêmicas, frustrações e uma enxurrada de problemas nos bastidores, bom, aí o peso é até diferente. Mas calma lá, o vídeo não vai ser só sobre decepção, vamos fazer uma análise fria da final e uma verdade que o torcedor talvez não queira ouvir, mas talvez precisa encarar. Tem problema com a FIFA e uma corrida contra o tempo no mercado da bola, a diretoria tentando proteger as finanças e a disputa por um zagueirão aí que pode ser peça importante no futuro do Inter. Bom, tudo isso e muito mais tu acompanha a partir de agora no Inter em Campo, depois da nossa vinheta. A verdade sobre a final do Campeonato Gaúcho. Doeu, mas eu acho que a gente está na hora de olhar para dentro do clube. Sim, tá? A derrota do Inter na final do Gauchão exige e tem que ser feita uma análise fria. E fria mesmo, porque em clássico, ainda mais depois de um título perdido para o maior rival, a tendência é sempre procurar um culpado externo, se agarrar a polêmicas, transformar tudo em revolta e ok, tem pontos a serem debatidos sim sobre a arbitragem, principalmente, sobre erros cruciais, tá? Só que se o Inter quiser crescer na temporada, vai precisar encarar a principal verdade dessa final. O Grêmio foi campeão gaúcho, ponto. Dói dizer isso? Dói. Mas ignorar isso seria pior ainda. A decisão foi praticamente resolvida no primeiro jogo. Na Arena, foi lá que o Grêmio construiu a vantagem decisiva, 3-0 numa ida, que muda completamente o desenho da final no Beira-Rio. Bom, o Inter já entrou pressionado por um cenário extremamente improvável, virar um 3-0, reverter uma diferença dessas em Grenal contra um rival que vinha preparado para se defender e jogar com o regulamento debaixo do braço era uma missão pesada para o gigante. Mesmo assim, vamos ser sinceros, o Inter tentou, colocou mais de 40 mil torcedores no Beira-Rio, empurrou, pressionou, teve posse de bola, teve 3 chances boas de marcar gols no primeiro tempo, ocupou o campo ofensivo, rondou a área do Grêmio, criou algumas oportunidades importantes ainda no primeiro tempo. Teve aquela bola do Alan Patrick para o Borré, que parou no goleiro do Grêmio, teve o cabeceio perigoso do Mercado em escanteio, jogada pela direita, que o Vitinho Cruz e o Borré dá aquela desviadinha aí, acaba não sendo gol. Ou seja, antes de qualquer debate sobre arbitragem, que ok, eu acho válido, acho um exagero que o Baldasso tá fazendo, que o Vaguinha tá fazendo, acho, chega a ser até cômico, um pouco cringe na minha opinião, um pouco caricato, mas faz parte do personagem deles, então ok, tá, mas vamos falar do jogo, tá, o Inter teve bola para mudar a partida, mas não conseguiu e faz parte do jogo. O pênalti contra ali no Alan Patrick, ok, discutível, pênalti para mim também foi pênalti, tá? Mas mudaria o 3-0? Bom, talvez mudasse realmente, o Inter fizesse 1-0 ali, fizesse o segundo 2-0, botaria fogo no jogo, sim, tá? Mas eu acho que o pior ponto, tá? Foi o primeiro jogo, o Inter não fez o que precisava ser feito, perdeu na bola pra mim naquela primeira partida. Eu não culpo a arbitragem, se criou toda uma narrativa depois disso. E sim, como eu falei, teve lances polêmicos, questionáveis, mas pros dois lados, tá? Por exemplo, o cotovelado ali, a cotovelada do Ronaldo no começo do jogo ali no Amuso, se o árbitro realmente é chamado pelo VAR, analisa aquilo ali, era expulsão, tá? A cotovelada do Arthur lá no primeiro jogo, ok, talvez para expulsão também, tá? Então, o árbitro ele erra tanto para um lado quanto para o outro. Só que, infelizmente, na bola, no primeiro jogo, o Grêmio jogou mais, tá? O que foi diferente do segundo jogo. O Inter, para mim, jogou mais, mas não mais o suficiente para vencer a partida. Então, na Arena, o Grêmio foi cirúrgico, no Beira-Rio foi inteligente, né? Segurou a partida, não deu espaço pro Inter, defensivamente foi bem. Então, isso precisa ser dito, porque quando o time tem quase 70% de posse, cria a chance, mesmo assim não consegue reverter o placar para uma situação real, tá? Que colocasse fogo na partida, fica claro que faltou algo essencial, que foi definir o jogo, tá? O trabalho do Paulo Pezzolano ainda mostra sim pontos positivos, mas já começa a mostrar pontos negativos, tá? O Inter precisa
reverter agora no Brasileiro, estamos no Z4, afinal de contas, então ao longo do campeonato, nas próximas partidas já ele vai ter que mostrar algo diferente, caso não queira começar a ser verdadeiramente questionado, e aí dito, né, com razão, tá? Mas quero a tua opinião sobre essa partida, tu de verdade, como torcedor do Inter, largando o clubismo de lado, acredita que foi somente a arbitragem, ou tu acha que o Inter perdeu também na bola, na direção, que fez um time ruim, que afunda o time em dívidas após dívidas? E eu já vou falar sobre isso no próximo bloco, mas comenta a tua opinião, porque temos novamente uma situação de transfer ban da FIFA e o Inter vai ter que correr contra o tempo novamente. Então, se a derrota no Grenal já não bastasse, tá? Agora mais este alerta de bastidor no Beira-Rio. O Internacional aparece novamente no sistema oficial de punições da FIFA com um baita transfer ban aí. Traduzindo, o clube está impedido de registrar reforços junto à CBF até resolver a pendência financeira que gerou a sanção. Caso isso não aconteça, o prejuízo pode se estender por até 3 janelas de transferência. Aí tu já viu o tamanho do problema para o Inter resolver, tá? Então é uma situação muito séria e delicada. Eu não tô vendo o Baldasso gritar sobre isso, o Vaguinha gritar sobre isso, mas o caso envolve uma parcela ainda lá da transferência do atacante Wanderson, que hoje nem tá mais no Inter, tá no Cruzeiro, que deveria ser paga ao Krasnodar da Rússia. Segundo o próprio Inter, o clube tentou fazer o repasse ainda em dezembro, mas o valor retornou aos cofres colorados por causa de dificuldades operacionais ligadas ao contexto da guerra entre Ucrânia e Rússia. Então aqui a diretoria estaria justificando, tá? Mas, em outras palavras, o clube alega que tentou pagar, mas a conta prevista em contrato não conseguiu receber os valores. Bom, verdade, mentira, eu não consigo afirmar isso, tá? Mas o presidente Alessandro Barcelos confirmou essa versão e garantiu que o Inter vai honrar a dívida para não ser prejudicado, tá? Então isso é muito grave, é sério. O Inter, eu já perdi as contas de quantos transfer ban o Inter entrou aí do final do ano passado para este. Isso fica preocupante, porque aí eu já começo a comprar a narrativa de que o presidente do Inter, a direção do Inter estão vendendo uma narrativa de que estão todos contra o Inter como cortina de fumaça para essa péssima gestão do Alessandro Barcelos, que inclusive eu não sei como foi reeleito o presidente do Inter, um cara que não ganhou absolutamente nada, afunda o Inter em dívidas após dívidas, um cara simplesmente incompetente, tá? No que é exercido aí, que seria a gestão do Colorado, tá? Mas comenta tua opinião aqui nos comentários, porque isso sim é muito grave, tá? E bom, patrocínio Master, vamos lembrar que o Inter, assim como o irmão, tá? O co-irmão está sem patrocinador Master, então o Inter estaria sendo uma das suas principais receitas, tá? Então no início da temporada, a gente sabe, o clube rompeu o contrato com a casa de apostas Alphabet por causa de pagamentos atrasados. Desde então, o Colorado vem jogando sem o patrocinador Master do uniforme. E bom, esse não é um detalhe pequeno, tá? Muito pelo contrário, é algo também preocupante. O contrato anterior, pelo menos em suposição, né, renderia 50 milhões por temporada, valor que fazia parte de total, né, do planejamento orçamentário do clube para 26. Ou seja, não se trata só de estética na camiseta, se trata de uma receita importante, muito relevante, que não está entrando nos cofres. O problema é que, até agora, o Inter ainda não encontrou nenhuma empresa disposta a pagar valores parecidos, tá? O próprio Alessandro Barcelos confirmou isso em entrevistas. Segundo ele, chegaram propostas menores, mas a direção não quer abrir mão de receita que considera necessária para manter o orçamento em pé. Então, aqui está o dilema. De um lado, o Inter tem propostas, pelo que eu sei, são valores na casa ali dos 30 a 35 milhões, o Inter queria algo perto dos 50, então o Inter segue negociando e sem um desfecho, pelo menos por momento, para patrocinador Master, tá? Mas comenta a tua opinião sobre isso aqui embaixo nos comentários, porque pra gente finalizar o vídeo, vamos falar de Lucas Fazon, que estaria no radar do Inter. O Inter já pensando num futuro na zaga e, diga-se de passagem, precisa, tá? Lucas Fazon é o nome da vez. Segundo apurações, o Inter segue interessado no defensor de 24 anos que pertence ao Lokomotiv Moscou e tem contrato só até o fim de junho. Isso abre a possibilidade de assinatura de um pré-acordo e chegada sem custos
no início do segundo semestre. Essa é a parte importante, porque aqui o Inter até tentou antecipar a contratação, buscando uma liberação imediata. O clube não quis, criar uma compensação financeira e agora o Inter vai negociando, tá, por fora para ter o Lucas Fazon de graça através desse meio contrato. É um jogador, vale ressaltar aqui que até o momento não houve uma oferta formal de pré-contrato ao staff do jogador, mas a expectativa é de que as conversas avancem significativamente nas próximas semanas. O Botafogo também monitora o zagueiro, ou seja, o Inter vai ter que agir rápido. E para mim faz sentido, a direção já identificou um problema no setor ofensivo após a saída do Vitão, isso é muito evidente, tá? Comenta a opinião sobre o Lucas Fazon aqui nos comentários. Por hoje é só, o Inter em Campo tá chegando ao fim e a qualquer momento eu tô de volta pra gente falar de Inter aqui no YouTube. Um forte abraço, falou, a gente segue conversando.